Questões 20 em 10 sobre crase. Parte 2. Questão 21. Na frase, ela obedeceu à professora, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo obedecer exige a preposição a, e o substantivo feminino professora aceita o artigo definido a. Questão 22. Não se usa crase antes de palavras repetidas como em face a face. Resposta: certo. Em expressões formadas por palavras repetidas como face a face ou gota a gota, a crase não é utilizada. Questão 23. Na frase vou à praia descansar, o uso da crase está incorreto. Resposta: errado. A crase está correta, pois o verbo ir exige a preposição a, e praia é um substantivo feminino que aceita o artigo definido a. Questão 24. Não há crase em à tarde, pois não há artigo definido. Resposta: errado. O uso da crase é necessário em à tarde, pois se trata de uma locução adverbial feminina formada por preposição e artigo definido. Questão 25. O uso da crase é obrigatório na frase vou àquela cidade amanhã. Resposta: certo. O verbo ir exige a preposição a e o pronome demonstrativo aquela já contém o artigo definido, a, justificando a crase. Questão 26. A frase ele entregou o bilhete à jovem que estava na fila está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo entregar exige a preposição a, e o substantivo feminino jovem é precedido pelo artigo definido a. Questão 27. Não se usa crase antes de nomes de países que não aceitam artigo definido como vou a Portugal. Resposta: certo. A crase não é usada antes de países que não aceitam artigo definido como Portugal. Questão 28. A frase dirigiu-se à Avenida Paulista sem demora está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo dirigir-se exige a preposição a, e a Avenida Paulista é precedida pelo artigo definido a. Questão 29. Não há crase em à medida que pois se trata de uma expressão invariável. Resposta: errado. A crase é obrigatória em à medida que pois é uma locução conjuntiva invariável que exige o acento grave. Questão 30. Na frase o médico atendeu a paciente com urgência, o uso da crase está incorreto. Resposta: errado. O uso da crase está correto, pois o verbo atender exige a preposição a, e paciente é um substantivo feminino precedido do artigo a. Questão 31. Não se usa crase antes de pronomes indefinidos como em há alguma solução. Resposta: certo. A crase não é usada antes de pronomes indefinidos, pois estes não admitem artigo definido. Questão 32. A frase dedico-me à leitura dos clássicos está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo dedicar-se exige a preposição a, e leitura é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 33. Na frase vou à casa de Mariana, o uso da crase está correto. Resposta: certo. A crase é usada porque o verbo ir exige a preposição a, e casa está especificada, aceitando o artigo definido. Questão 34. Não se usa crase antes de verbos como em a estudar. Resposta: certo. A crase não é utilizada antes de verbos, pois eles não são precedidos de artigo definido. Questão 35. A frase chegarei a uma conclusão importante está incorreta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. Não se usa crase antes do artigo indefinido uma. Questão 36. Na frase fomos à festa na casa de Ana, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo ir exige a preposição a, e festa é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 37. Não se usa crase antes de pronomes pessoais como em a ela. Resposta: certo. A crase não é usada antes de pronomes pessoais, pois estes não aceitam artigo definido. Questão 38. A frase referiu-se à saúde pública com preocupação está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo referir-se exige a preposição a, e saúde é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 39. Não há crase na expressão às vezes, pois se trata de uma locução adverbial invariável. Resposta: errado. A crase é usada em às vezes, pois é uma locução adverbial feminina de tempo. Questão 40.
Na frase fiz uma visita à diretora da escola, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O substantivo feminino diretora é precedido do artigo definido a, e o verbo fazer exige a preposição a.